E aí, pessoal, tudo bom? Boa noite! Estamos aqui mais uma vez em mais uma maravilhosa live com vocês. Dá uma boa noite aí para Tamara, para Roberto, para o Leandro e para o Igor que já estão aí com a gente. Uma boa noite. Oi, Felipe, também boa noite. Hoje a gente vai falar sobre a questão da diabetes, porque quando a gente fala sobre diabetes é um assunto super atual, porque diabetes é uma doença que vem aumentando pra caramba o número de casos, né? A situação, a questão relacionada à diabetes vem aumentando muito durante esse período, né? Na verdade, geral, sobre questão de cuidados com saúde, mudança na alimentação, tem muita coisa que tá mudando, muita coisa que está sendo alterada, vários problemas que estão aumentando de maneira geral, né? Então, hoje a gente vai conversar bastante sobre isso, a gente vai falar sobre essa questão da diabetes e a gente vai principalmente esclarecer bastante dúvida de vocês. Dá uma boa noite aí para a Briane, a Carolina, a Claucineia, que também chegaram aí. Boa noite, pessoal, boa noite. Tô aqui com as minhas maravilhosas Kathleen e Laís, tá? Também professores de lá de farmácia, que eu sei que vocês já conhecem já das outras lives. E a gente vai começar o assunto e aí eu jogo a pergunta para a digníssima, para a maravilhosa da Kathleen. Kathleen, Eita. que ideia que você pode dar pra gente do que é diabetes? Pra gente começar assim, lindo e Então, belo. vamos lá. Diabetes. O que é diabetes? Tem umas piadas já relacionadas a isso, mas não vou falar, não. Não, segura. Diabetes é uma síndrome metabólica caracterizada pelo aumento de açúcar na corrente sanguínea. Uhum. Açúcar, nós vamos falar mais um pouquinho depois sobre essa questão de açúcar, né, Rua, né, Laís? Com certeza. Porque às vezes as pessoas acham que açúcar é você pegar uma colher daquele açúcar que tem na sua casa, que você adoça café, pronto, engoli e fiquei diabético. Não é assim, não. Então, diabetes é uma síndrome metabólica que acontece no seu corpo, caracterizada pelo aumento de açúcar, de glicose, na sua corrente sanguínea, tá bom? Vou aproveitar e dar uma boa noite. Também teve mais gente que chegou. A Tiffany, o Maxwell. Tem uma pessoa que tá com um nick aqui, tá como Mungasha-chan, né? A pessoa que tá aí no estilo japonês aí. Eugenice, tudo bom? Boa noite, Eugenice. E aí vem essa questão. Uma coisa é bem legal, porque a Catherine já levantou um ponto bem importante, que diabetes nada mais é do que uma doença de fundo metabólico, é uma questão metabólica, né? Então está relacionada à questão de produção energética do nosso corpo, da maneira como o nosso corpo produz energia, tá? Principalmente da forma como ele vai utilizar, ele vai disponibilizar essa energia. Mas aí vem um ponto importante que a Catherine também citou, né? Que é justamente o quê? Poxa, peraí, não é só aquele açúcar lá que você tem lá da sua casa, que você simplesmente pega lá, dá uma colherada e acabou. Na verdade, o problema ficou diabético. do nada assim, né? Não é? A impressão que dá é que a pessoa vai comer lá um choquito pronto, já ficou diabético, né? Mas não é bem assim. A gente, na verdade, tem como questão de açúcar um assunto bem mais amplo. A gente tem a ideia do que a gente conhece como o termo que a gente fala que é mais atual é glicídio, mas a gente está acostumado a conhecer como carboidrato. E aí eu jogo a bola para Laís. Laís, minha linda, e aí? O que você pode dar de ideia para gente? Assim, uma explicação do que é um carboidrato. Porque carboidrato não é só doce, não é isso? Não. Fala aí pra gente, conta aí. Carboidratos são as fontes de energia do nosso corpo, né? Então é só a gente pensar o que a gente come que deixa a gente cheio de energia, né? Então são as massas, né? E muita coisa que está na nossa alimentação, né? Então todas as refeições do dia a gente come carboidrato. Então, de manhã a gente come carboidrato no nosso pão francês, né? Opa. E aí eu não sei se vocês passam disso, mas vocês. Aí, se você come um pão francês e um bolinho, você tá comendo carboidrato de novo. Aí, no almoço, você come carboidrato no arroz, no feijão. E aí, se você come arroz com macarrão, você come
Carboidrato às vezes. Se tem farofa, você come carboidrato de novo. Então, o carboidrato está presente em todas as nossas alimentações, né? Um composto orgânico que está presente no nosso organismo. E quando a gente come, ele é quebrado em glicose. E aí a gente introduziu um outro termo, né? Que é a glicose, que quando a gente fala de diabetes, a gente fala do nível glicêmico, né? A gente mede, se a gente medisse a quantidade de glicose no sangue. Mas é tão importante, por que quando tá alto é tão ruim? E aí, gente? E aí? E aí eu brinco muito com o pessoal quando eu tô dando as aulas, que eu falo assim, o corpo da gente, ele trabalha na média. Tem algo de mais, dá problema. Tem algo de menos, dá problema. Dá problema. É o que a gente sempre fala aqui, né? Equilíbrio. Tem que trabalhar com equilíbrio. Né? E precisa ter esse equilíbrio, porque assim, é engraçado, apesar dele ser o nosso combustível, vamos colocar assim, né? É a gasolina do nosso corpo, ou então aí, de repente, o pessoal que tá chocado aí com o preço da gasolina, bota como se fosse o gás aí do nosso corpo aí, mas é o que vai dar energia, é o que vai movimentar o corpo da gente. Sim. Mas é justamente isso, apesar de ter tudo isso, você exagerar naquela situação, naquela condição, vai causar problemas de saúde. Diabetes é só uma delas, né? A gente tem também questão relacionada a ganho de peso e tudo mais, porque o corpo da gente vai pegar essa energia e vai começar a estocar. Né? E aí eu até brinco, eu falo muito pro pessoal que eu vou sair da quarentena, eu não vou sair gordinho da quarentena, eu vou sair energético. Ai, gente, não fala. Eu vou sair energético, entendeu? Eu não vou sair assim, né? Dá só uma boa noite aí pro pessoal que tá chegando. Tá, oi, Kátia, oi, Alice, oi, a Tiffany, né? Mandou uma outra mensagem, eu cheguei a ver. Tem a Ana Lúcia, a Edleia, a Sabrina, a Mara e a Cristiane. E aí, o que acontece? Né? Essa história de que é só doce, então cai por terra. Cai por terra, porque tá na nossa alimentação toda, né? E é uma até fruta, gente, fruta. O pessoal acha assim, não, eu sou saudável porque eu só como beterraba. Beterraba é cheio de glicose. Amido, né? Eu não tô falando para vocês não comerem beterraba, tá? Mas é para equilibrar. É a questão, é essa ideia toda. Então vamos se a gente fosse reduzir a história, vamos botar assim, resumir a história, carboidrato é aquela nossa fonte principal de energia, está presente nos mais variados alimentos, não é porque a gente chama de açúcar que necessariamente vai ser doce, né? Eu falo muito com o pessoal que essa questão do açúcar é mais porque o carboidrato que a gente mais conhece é o mais famoso, vamos colocar assim, é o açúcar, né? Então eu acho que acabou levando o nome mais por causa disso, né? Mas essa questão, então, já que não é só o açúcar, né, lá aquele açúcar refinado, qualquer outra coisa que vai fornecer essa energia pra gente, a gente também tem que entender e a gente tem que discutir, na verdade, como que o corpo da gente absorve, né? Tem todas aquelas etapas de digestão que a gente conhece, mas quando ele está no sangue da gente, a gente tem mecanismos para regular essa quantidade de açúcar. A gente precisa pensar nesses mecanismos. A gente conhece, que é muito famoso, todo mundo aí que de repente tem um parente que é diabético ou que é diabético conhece, que é a digníssima da insulina. Mas também tem um outro que também participa bastante aí, que é o glucagon. Aí eu vou jogar a bola, passo a bola aí para Kathleen, assim, Kathleen, você me dá uma ideia, insulina, o que a gente pensa sobre, o que é a insulina na verdade? O que você poderia falar pra gente? Insulina, eu ia brincar aqui. Gente, eu tô muito querendo brincar a beça, mas vou parar. Insulina, na verdade, ela é um hormônio fabricada pelo pâncreas. O pâncreas é uma glândula. Essa glândula, pâncreas, produz insulina e produz um outro hormônio também, que daqui a pouco eu acho que a Laís vai falar, ou o Juan vai falar. A insulina, ela tem a função, ela é como se fosse uma chave, uma chavinha, que ela vai abrindo a porta das células para a entrada do açúcar lá dentro, para o açúcar não ficar em excesso no sangue. Então, a insulina funciona como aquele hormônio que vai reduzir
o excesso de açúcar, de glicose, que a gente fala toda hora, que eu falo toda hora açúcar, mas de glicose no sangue. Então, assim, ela vai funcionar como um mecanismo para esse controle. A ideia dela é controlar, mas o Sim. papel dela é reduzir, é isso? O papel dela é reduzir a glicose do sangue? Então, reduzir a glicose. Se ela reduz, eu posso supor que tem alguém que tem papel de aumentar, não é isso, Laís? Exatamente. Então o glucagon ele vai fazer justamente o contrário, né? Então, quando a glicose que está em excesso, ela vai ser estocada em algumas partes do nosso corpo, como, por exemplo, o fígado, em outras formas. Então, é como se fossem pacotes, né? Então, quando a gente faz compra, às vezes, a gente vai comprar aquele pacote fechado de açúcar, né? 10 quilos de açúcar e vai deixar ele lá guardado para quando a gente precisar. Quando a gente precisa, a gente abre o pacote e vai tirando um pacotinho de 1 quilo de cada vez. Então, quando o açúcar, quando a glicose ela está baixa na nossa corrente sanguínea, o glucagon vai lá e vai tirar essa glicose que está estocada e vai liberar ela para a nossa corrente sanguínea para que ela possa ser usada pelas nossas células. Ah, entendi. Tem já umas perguntas aqui bem legais para a gente poder responder e já relacionadas tanto com a ideia dos carboidratos quanto com a ideia de insulina. Tá? Deixa eu só dar uma comentada antes, porque a Tiffany, você mandou uma pergunta sobre essa questão relacionada a dores de operação. Isso daí, infelizmente, não é o tema da nossa live. A gente hoje está falando voltado para diabetes. Tá? Se você tiver alguma dúvida relacionada a diabetes, a gente está mais do que disposto aqui a responder. Mas no caso desse, a recomendação que eu dou, e eu tenho certeza que Laís e Catherine também vai dar, é procurar auxílio médico. Tudo bem? Bom, mas o Maxwell mandou uma pergunta. Tem também uma pergunta do Leandro, tá? Que também é legal. E da Ana Lúcia. São 3 perguntas que são relacionadas ao tópico. Vamos começar com a da Ana Lúcia, que ela mandou primeiro. Ela falou assim, o arroz normal, que eu acredito que o arroz que ela esteja se referindo seja o arroz branco, chamando de arroz normal, né? Ele tem mais carboidrato do que o integral? E aí, o que eu te dou de ideia, tá, Ana Lúcia? Não é a questão da quantidade, tá, de carboidrato. O arroz que a gente conhece como arroz branco é um arroz que ele é... na verdade, a gente jateia ar nele, a gente jateia ele para poder limpar, vamos colocar a parte externa dele, tirar a casquinha, tirar tudo dele e ele ficar com essa coloração branca. O que acontece é que, na verdade, o arroz branco não é que ele tem mais ou menos carboidrato. O que vai acontecer é que ele tem menos de outros tipos de nutrientes, como vitaminas, tá? Com alguns sais minerais, justamente porque ele perdeu essa parte exterior dele. Mas na questão calórica e na questão relacionada, tá, a carboidrato, eles são bem equivalentes. Bem, não vou falar para você que é exatamente ali é a mesma coisa, mas é equivalente. Tem uma pergunta aqui. Oi? Ele tem outros benefícios que já não tem tanto a ver com diabetes. Né? Aí tem uma pergunta do Maxwell, que aí, como a Laís que chegou a comentar sobre essa parte, eu passo essa pergunta para a Laís. Ele perguntou assim, então nosso organismo, ele absorve formas diferentes de tipo de glicose, açúcar, beterraba ou doces? Então, assim, Laís, tem formas diferentes de glicose ou são formas diferentes de carboidrato? Tem várias classes de carboidratos, né? Então, vocês já devem ter ouvido falar sobre monossacarídeos, oligosacarídeos, polissacarídeos. Aí aquele momento da aula de biologia lá do ensino médio, né? Que o pessoal bota a mão na testa. Começa a ver aquelas formas químicas. Então, tem sacarose, lactose, frutose. Tem vários tipos de açúcares. Então, a gente vai encontrar esses açúcares em vários alimentos. Por exemplo, a própria cerveja, o próprio leite tem carboidrato, né? Então, o nosso organismo tem algumas dessas formas que vão ser mais saudáveis, tem outras que vão ser um pouco menos saudáveis, mas tudo de uma forma muito equilibrada. Então, elas vão ser utilizadas pelo nosso organismo. Então, por exemplo, se a gente já faz a ingestão de muita quantidade de açúcar normalmente na nossa alimentação, quando a gente fala de um hábito que pode levar ao desenvolvimento da diabetes, a gente está falando de um excesso. Então, se a gente já tem carboidrato nas frutas, legumes, já tem no arroz, já tem macarrão, o excesso, que são aqueles adicionais, né, que a gente faz, né, aquelas besteirinhas,
é que vão levar a esse acúmulo que pode provocar algumas complicações. Entendi. Então, é justamente essa noção que você deu. Então, aí, Maxwell, não é tipos de glicose, na verdade, são tipos de carboidratos que variam dependendo da alimentação. Viu? A gente também tem uma pergunta aqui que eu acho bem legal da Eugenice, que a Eugenice ela botou assim, ó. Então, o açúcar é realmente o alimento dos nossos músculos? E aí, Kathleen, o que você pode falar? Ele vai funcionar como alimento, é só do músculo que ele alimenta, que o açúcar, né, a glicose vai ser, ou vai ser também de outras partes do corpo da gente? Na verdade, nossos músculos utilizam bastante glicose, mas todo o nosso corpo precisa dessa fonte de energia, porque a glicose, o carboidrato, é a fonte de energia, o carboidrato é a nossa primeira fonte de energia. Então, todo o nosso corpo vai precisar dessa fonte de energia. Não tem esse negócio de... É porque o músculo talvez movimenta muito e você precisa mais. Então tem essa questão que o pessoal acha que ele só vai servir de alimento, né, para o músculo, mas não é de maneira geral para o corpo da gente, né? Calha só do músculo usar mais, é isso? Pode, sim. Fala aí, Laís. A gente associa por causa das pessoas que fazem, os atletas, né? Que acabam ingerindo uma maior quantidade de carboidrato, né? Eu acredito que tenha sido por isso que ela fez essa associação. Que ela perguntou, né? Sim. Então, a questão é que quando a gente vai ter um gasto energético muito grande, a gente precisa ter uma alimentação equivalente a isso. O que acontece é que a gente se alimenta conforme a nossa vontade, não conforme a nossa necessidade. E aí, por conta disso, ficam esses excessos distribuídos em algumas partes do corpo que vocês já sabem quais são. Na verdade, são excessos distribuídos. O corpo já virou o excesso nesse período de pandemia. Né? A gente já está assim. Bom, mas tem já perguntas relacionadas à questão, né? Deixa eu já dar uma palhinha para isso, porque o Leandro perguntou assim, também teve perguntas já de outras pessoas no mesmo conceito, perguntando se diabetes é uma doença hereditária. A gente vai comentar sobre isso e a gente vai falar sobre esse ponto. Então, para todo mundo aí que já mandou dúvida, falando sobre a questão, né, de ser hereditário, a gente vai responder sobre esse ponto. Vocês já ficam já de olho. Tem também... Tá? Deixa eu só dar uma olhadinha, porque a Eugenice também mandou um comentário e uma pergunta. Ela botou: alimento dito integral, eles são chamados de complexos por causa da fibra e etc, não é isso? Dessa forma, o corpo tem mais trabalho para digestão e por isso é mais saudável, pois limpa o organismo? Então, Eugenice, nessa questão, o alimento que a gente chama de integral, ele é riquíssimo, tá? Na questão de fibras, ele é riquíssimo na questão de vitaminas e tudo mais. Não é necessariamente que por ele demorar mais para ser digerido, ele vai limpar o seu organismo. É uma coisa igual que eu falei para o pessoal sobre a questão de suco detox. Não é que esse suco vai purificar o seu organismo, porque quem purifica o seu organismo é o seu fígado. Quem vai desintoxicar o seu corpo é ele. Mas para pensar. Se você bota um alimento rico em nutrientes, em coisas boas para o seu organismo, você vai colocar muita coisa legal para dentro e você vai ficar mais saudável, mais disposta, e aí você vai ter essa sensação de que seu corpo foi purificado. Só que, na verdade, é você só se alimentando melhor, tá? Não que isso seja ruim, vamos deixar claro. Dá uma boa noite aí pra Jane. Até porque eu tomo suco detox, Juan vai me... Não é nem isso. Eu falo muito pro pessoal, eu falo assim, gente, suco detox, ele virou uma coisa comercial, assim, ele é vendido como se ele verdade. Isso. Mas, poxa, se você efeito emagrecedor. Você tá tomando um monte de coisa boa, tá entrando vitamina A, vitamina E, um monte de coisa ali, você vai se sentir bem. Eu não tenho o problema do pessoal tomar. A minha questão é o pessoal achar que ele vai purificar o corpo todo e tá não saber o porquê, né? O que tá acontecendo com o seu corpo. Não, eu fico com pena do fígado mesmo, coitado. Porque o coitado tá lá trabalhando, ralando, e o pessoal tá agradecendo o suco, tadinho. Olha lá. A gente podia fazer depois uma live só sobre fígado. Eu falo isso pros meus alunos. O fígado, ele tem uma função, assim, extraordinária no nosso corpo. Nossa, se a gente for falar sobre tudo que o fígado faz, é extremamente legal. Vamos lá. Tem uma questão aqui que eu já vou levantar,
já para vocês, que a gente vai ter um próximo tópico, que a gente vai falar de algumas perguntas que já subiram, que apareceram aqui, sobre a questão de diabetes emocional. Quando a gente comentar, a gente vai dar uma entradinha nisso, tá? A Roberta mandou uma pergunta que também bate sobre essa questão relacionada, tá, à questão dos carboidratos e diabetes. Ela falou assim, ó, consumo de adoçante ao invés de açúcar vai evitar a diabetes? Então, Roberta, vou te dar só um ponto e eu peço para as meninas poderem colaborar aqui com isso. O adoçante, na verdade, ele vai ajudar a controlar a sua glicemia, porque ele usa outros tipos de açúcares, que a gente também até chama de açúcares de cadeia longa, ele vai usar outros açúcares além de glicose, então vai ajudar a controlar. Eu não posso falar para você que ele vai evitar, porque a diabetes ela não é um problema causado somente sobre o açúcar. A gente tem muitos outros históricos por trás. E existem tipos de diabetes que não estão nem relacionados com a questão diretamente do consumo de açúcar, né? Então aí a gente passa para o nosso próximo tópico. O Maxwell tá falando assim, aí a Eugenice também, uma live sobre o fígado. A Eugenice botou assim, adorei, grandão. O Maxwell falou assim, uma live feita sobre vários órgãos internos. Já temos tema para próximas lives aí, que o pessoal tá adorando. Então, uma questão. Existe tipos de diabetes. Isso é uma realidade. A gente hoje vai dar preferência a falar sobre diabetes tipo 1 e tipo 2. Mas existem outros tipos de diabetes. Que a gente tem, por exemplo, diabetes insípidos, que é com problema relacionado a um hormônio diurético, né? Na verdade, hormônio antidiurético. A gente tem diabetes relacionados à questão de gestação, diabetes gestacional, né? Você tem pessoas que a diabetes já vem por problemas em enzimas separadas da questão, né, da insulina, mas hoje a gente vai focar na questão do tipo 1 e tipo 2. E aí, já respondendo uma pergunta do pessoal, o pessoal falou assim, a minha família pessoal tem diabetes emocional. Isso é verdade? Isso existe? Então, a questão da diabetes emocional, só para explicar a vocês, gente, é que, na verdade, nosso sistema nervoso, ele comanda o nosso corpo. Qualquer coisa que altere o funcionamento dele vai bagunçar com tudo. Eu não lembro quem foi numa última live, se foi, né, ou a Kathleen ou a Laís, que falou assim, o nosso sistema nervoso é ele que manda em tudo. Acho que foi você, Kathleen, não foi? Falou que é ele que manda em tudo. Ele é um motorista, eu sempre falo isso para os meus alunos. O sistema nervoso é o motorista do corpo. É ele que comanda. Parou, sistema nervoso parou, deu problema, hein? Então, se dá um problema nele, mesmo relacionado à questão, né, da diabetes, então também vai dar problema até mesmo no controle do açúcar, não é isso? Sim. Entendi. Tem uma pergunta da Vitória Miranda que ela mandou aqui, que ela botou assim, por qual motivo o pâncreas para de produzir insulina? Então, essa pergunta a gente vai explicar agora quando a gente falar do tipo 1 e do tipo 2. Mas antes, a Maria de Fátima mandou assim, então o açúcar refinado é o vilão alimentar para o aumento da glicose? Visto que a pessoa fica com diabetes, resumindo, o que leva a ter diabetes? O que leva a ter diabetes a gente vai comentar agora. Mas aí eu jogo para Laís. Laís, o açúcar refinado é ele que é o vilão da história? Ou, na verdade, é uma liga do mal, vamos botar assim, não é só um vilão? Não é, assim, a gente pode dizer, sim, que dentre os açúcares, o açúcar refinado é o menos legal, né? Ele é o que você deve consumir em menor quantidade. Então, se você tiver a oportunidade de consumir outros açúcares, o próprio demerara, o mascavo, ou mesmo diminuir ou zerar a quantidade de açúcar em alguns alimentos, eu não estou falando para parar de tomar açúcar, mas eu estou falando, às vezes no cafezinho você tomava 2 colheres, põe só uma, ou uma colherzinha menor, isso já torna, já vai trazendo um pouco mais de saúde. É um conjunto de alimentos, né? Um conjunto de substâncias que a gente ingere que pode trazer uma série de malefícios para a nossa saúde, né? Não só diabetes, mas também outras doenças. É importante passar sempre por acompanhamento, né? Por isso que é importante você estar sempre indo ao médico. E aí, eu acho muito legal quando você leva um exame de sangue, e aí por mais que a gente entenda um pouco, que a gente leia, que a gente estude, mas sempre acho muito legal como que o médico
ele vai ter uma rapidez, né? A médica, né? Para ter uma rapidez para interpretar o nosso exame de sangue e perceber ali o que está faltando na nossa alimentação. Sim. E aí, às vezes, eu lembro que uma das últimas vezes, olha, tá faltando, você tá precisando ingerir umas sementes, umas oleaginosas, uma castanha, tá em falta. E eu fiquei pensando, pois é, realmente eu não tenho comido isso. E aí a gente vai percebendo esses buracos que a gente vai deixando na nossa alimentação. Para você se sentir de fato segura, vá ao médico. Sim. Passe por um acompanhamento, faz um check-up, e aí você vai perceber o que está em excesso e o que está em falta. E aí você vai ter vai conseguir montar uma alimentação que seja mais segura para você. Tem uma pergunta da Eugenice. Até porque é bom a gente lembrar, né? Não, pode falar. Que cada um tem um corpo, né, gente? Até porque Sim. é bom a gente lembrar que cada um tem um corpo, cada um funciona de uma forma. Eu não canso de dizer isso. Aquele remédio que é bom para você não é bom para mim, não vai ser bom para o outro. Então é bom a gente lembrar sempre disso. Tem uma pergunta da Eugenice que ela falou assim: então a gordura é transformada pelo nosso organismo em açúcar? Não é bem assim, na verdade a gente está traçando uma reta ao contrário, tá? O açúcar que a gente absorve em excesso, a gente vai acabar gerando gordura aí. A Mara mandou uma pergunta também, tá? Que ela falou assim, no caso do mel, o mel também vai ser prejudicial? Também vai ser, porque o mel também tem bastante açúcar. Tá legal? A vantagem que a gente tem do mel, e que às vezes até é recomendado para alguns diabéticos utilizarem o mel no lugar do açúcar refinado, é que uma menor quantidade do mel vai causar um gosto mais adocicado. Então rola essa situação aí. Mas, de maneira geral, para quem é diabético, qualquer tipo de carboidrato entrando demais vai causar probleminha. Bem? Mas para a gente poder explicar a questão do tipo 1 e tipo 2, aí eu passo a bola para a Kevin. O que a gente chama de tipo 1? Né? Essa diabetes do tipo 1. O que é essa diabetes? Como que a gente conhece ela? Qual que é a característica dela? Então, nós temos células no nosso pâncreas que são chamadas de células beta. Essas células, elas produzem insulina. E o que acontece? Nesse tipo de diabetes, na diabetes tipo 1, o seu pâncreas, ele produz pouca ou nenhuma insulina. E como a gente falou lá no início, a insulina é o hormônio que vai pegar o açúcar do sangue e vai levar o açúcar para dentro da célula. Se você não tem insulina na sua corrente sanguínea, o que vai acontecer com açúcar, com a glicose? Vai ficar em excesso no seu sangue. Então, na diabetes tipo 1, acontece isso. A falta de glicose, a falta de insulina produzida pelo pâncreas. O pâncreas não produz insulina ou produz pouca insulina. Então, é aquela pessoa, para o pessoal poder se tocar, vai ser aquela pessoa que vai ter que injetar insulina no corpo. Exatamente. Que a gente chama aquelas de insulina pessoas que são insulino dependentes. Isso, exatamente. Entendi. E no caso, essa diabetes que a gente chama do tipo 1, é um tipo de diabetes que é muito comum ou ela é menos comum? Você sabe me dizer? Se ela essa daí quantidade. É só a gente pensar assim, é mais comum a gente ver pessoas injetando insulina ou é mais comum a gente ver pessoas fazendo dieta e tomando medicamento? Eu acho que é mais comum a gente ver pessoas só fazendo a dieta e tomando medicamento. E menos comum ver pessoas injetando insulina. Então, a diabetes tipo 2, ela é mais comum do que a diabetes tipo 1. Entendi. E aí, aproveitar para poder responder uma dúvida que o pessoal aí falou bastante, né? Perguntou bastante, eu jogo a pergunta para a Laís. Laís, na questão da diabetes do tipo 1, a gente, como característica, assim, para você poder desenvolver, é uma coisa por falta de alimentação saudável, é porque a pessoa não fez exercício físico, ou de repente está mais ligada a uma questão genética, uma questão mais hereditária da coisa? Fala aí pra gente.
a diabetes do tipo 1 ela é considerada uma doença autoimune, né? A gente não sabe, não tem como rastrear as causas dela ter surgido no organismo, né? É uma pequena falha que aconteceu e que aí prejudica ou diminui ou tem a ausência da produção do hormônio. Essa é a diabetes mais comum da gente ver em crianças muito pequenas. Então, quando tem crianças muito pequenas que são diabéticas, é essa diabetes, né? Ela não é ocasionada por fatores ambientais, né? Por maus hábitos, não. Na verdade, ela é causada, ela acontece de uma maneira até muito abrupta. É muito rápido, porque a pessoa ela não tinha a menor ideia de que tinha essa doença e aí ela começa a ter os sintomas. Então, ela é uma doença que tem fatores genéticos, hereditários, e ela vai se desenvolver de uma forma muito inesperada no organismo. Então, no caso, ela tem essa característica hereditária, a gente entende, né, que ela tem um fundo aí hereditário. Não é uma questão, é claro que uma má alimentação você vai piorar a situação, mas não vai ser a causa, né? Não vai ser a causa. Tá mais ligado a uma questão hereditária mesmo, não é isso? Aí, sim, pessoal, você viu que já respondeu aí uma dúvida que vocês mandaram é bastante se era hereditário ou não. Mas aí vem uma pergunta que aí eu jogo para quem, porque foi uma pergunta que fizeram aqui que a Tamara fez, tá? E que eu achei bem interessante. No caso dessa diabetes do tipo 1, tem algum sintoma, alguma coisa assim que seja muito característico dela, que o pessoal olha e fala assim, poxa, eu acho que eu tô com a do tipo 1 por causa disso. Algum sintoma que a pessoa vai desenvolver, que seja famoso, esse sintoma, alguma coisa assim? Olha, tem bastante a questão do emagrecer e engordar. Só que eu, Kathleen, eu sempre falo, eu gosto de bater na tecla da questão do metabolismo. Cada um tem o seu, e aí o que acontece? Tem pessoas que vão emagrecer e tem pessoas que vão engordar. Quem tem diabetes tipo 1 costuma ser um pouquinho mais gordinho. Não é sempre que isso acontece. Geralmente, pode ser que a pessoa tenha o emagrecimento. Então, o comum das diabetes, tanto tipo 1 tipo 2, é a pessoa sentir muita sede. Confusão mental, sede, urinar bastante. Isso é comum na diabetes. A Vitória até mandou, eu tô lendo a mensagem dela aqui agora, ela até comentou sobre isso, que ela disse que ela descobriu que era diabética quando ela tinha 16 anos, né? A glicose dela estava em 514, né? Tava bem alta. E ela falou que a mãe dela achou estranho porque ela estava emagrecendo muito e estava indo muito no banheiro e estava bebendo muita água. Né? Nessa da diabetes do tipo 1, pessoal, também é uma coisa que o pessoal às vezes percebe, porque hoje, por causa da questão de ambiente de cidade, questão de higiene e tudo mais, não é tão comum quanto era bem antigamente, tá? Quando eu digo antigamente, estou falando do 1900 lá vem bolinha, tá? É mais a questão daquela lembra da formiga, né, no vaso sanitário, porque esse excesso de açúcar sai na urina, né? E no tipo 1, essa quantidade de açúcar é mais violenta do que no tipo 2. Né, porque lembra que a pessoa não tem controle, não tem, na verdade, aquele controle chave, né, para poder manter. Mas aí, uma coisa que até comentaram aqui que eu achei bem legal sobre isso do tipo 1 era na questão, né, de fome, porque a pessoa sentia muita fome quando tem a diabetes do tipo 1. Você pode me dizer um pouquinho disso, Laís? Por que a pessoa teria tanta fome assim? Sim, e é bem legal o raciocínio. Por quê? Porque você ingere o alimento, né? E essa energia, ela deveria ir para as nossas células. Só que ela está no sangue. Então, é como se ela não fosse detectada, é como se a pessoa não tivesse se alimentado. Então, por conta disso, ela sente uma fome muito exagerada. Então, é a mesma coisa, tipo, ingeriu, mas não houve um reconhecimento das nossas células. Então, a célula ela não recebeu energia, então ela vai mandando o sinal, olha, eu tô com fome, eu tô com fome, eu tô com fome. E aí a pessoa acaba tendo uma fome muito exagerada. E às vezes essa fome muito exagerada vem acompanhada do emagrecimento. E aí já é aquele start, né? Já é aquele sinal para que a pessoa reconheça que, pera lá, tem alguma coisa errada.
Até tem essa questão, né, da fome e tudo mais. Tem a Eugenice também comentou, porque ela descobriu que ela estava com pré-diabetes, porque ela engordou bastante. Ela teve esse efeito sanfona, né? Mas ela controlou, porque ela falou que agora ela tá fazendo controle, tá tomando Victoza, né? E cloridato de metformina, né? Pra poder fazer o controle. Mas que ela descobriu porque ela tava urinando muito, tava dando confusão mental, né? Igual a Kathleen falou. E tava aparecendo formiga até na roupa dela também. Olha Às vezes só. Que é comum. acabava acontecendo. E aí você vê como rola essa questão relacionada, né, de aparecer esses sintomas assim. Uma coisa que eu acho que é legal da gente também comentar, que eu já vi pergunta aparecendo aí, diabetes, assim como qualquer outra doença, independente de tipo 1 ou tipo 2, se a pessoa não fizer o controle, ou se a pessoa não reagir ao tratamento, porque existem pessoas. Kathleen está aqui em cima, aqui do meu ladinho aqui, já cansou de falar que é de corpo para corpo, é de metabolismo para metabolismo. Então pode acontecer da pessoa não reagir. E assim, o estrago com o qual isso pode rolar no corpo pode ser muito grande, pode acabar levando sim até um óbito. Tudo bem? Sim, Então, gente, diabetes é coisa séria. Depende muito, da questão. Não é porque a pessoa estava com tantos anos e por isso foi mais fácil de morrer. Não é isso. Não. Às vezes é uma falta de controle ou não reagiu bem ao tratamento. Acontece bastante. Infelizmente, mas acontece bastante. Tudo bem? Bom, mas vamos lá. Como que já que a gente está falando sobre essa questão, né? Da diabetes do tipo 1, e a gente falou sobre esses sintomas, falou sobre a causa, aí eu jogo a pergunta aí para Kathleen, pergunta não, né, o comentário aí para Kathleen, e falo assim, Kathleen, se pra gente controlar, se a gente quisesse controlar a nossa do tipo 1, a gente já sabe que tem que tomar insulina, porque a pessoa é insulina dependente. Tem mais alguma outra coisa que ela faz, que ela pode fazer, para ajudar a controlar essa diabetes do tipo 1, além da insulina? Claro, além dos tratamentos farmacológicos que a gente chama, né? A insulina é um tratamento farmacológico, a metformina, a glifagem, enfim, medicamentos. Tem também o tratamento não farmacológico e que é esse que eu gosto muito de falar. Por quê? Porque é nesse que o pessoal peca mais. As pessoas, elas gostam de achar que diabetes é uma doença que não vai levar a tantos danos à saúde. Então, a pessoa acaba ingerindo açúcar quando não em excesso, quando não deveria ingerir, acaba fazendo uma dieta completamente irregular. E quando eu digo irregular, eu digo não só de doce, né, como a gente já falou, é de ir a uma festa e querer comer de tudo, hábitos, não só hábitos alimentares, mas hábitos de vida, beber água, praticar exercício físico, tudo isso entra nos hábitos não farmacológicos que são importantes também para quem tem diabetes. Quem tem diabetes não vai ser controlado só com medicamento. Apesar da gente ser um curso de farmácia, sim, a gente tem que entender que o nosso corpo não funciona só à base de medicamentos. O nosso corpo, ele funciona através de outros tipos de cuidados não farmacológicos. A gente fala isso muito quando a gente vai falar de prescrição farmacêutica. Sim. O farmacêutico pode fazer uma prescrição não farmacológica para você. Aí você chega lá e fala, mas eu quero um remédio, quero um remédio. Nem sempre vai ser necessário um medicamento. Nem sempre é necessário isso. Uma coisa que o pessoal está comentando bastante aqui, porque a gente falou sobre a questão, né, de chance de óbito, né? O pessoal comentou bastante sobre a situação de óbito. A Eugenice comentou sobre uma ferida que o pai dela tinha com diabetes, né? E ele acabou falecendo por causa de uma septicemia. O Eugênio mandou até, ao contrário do que as pessoas pensam, a diabetes mata até mais do que hipertensão arterial, e é uma verdade, né? Porque tem essa questão relacionada ao controle. Mas uma coisa que levantaram aqui, que eu achei bem interessante sobre isso, né? É sobre quando eu tô falando sobre diabetes de maneira geral, né? É da questão dessas feridas, né? E que ela, na verdade, ela é até mais característica da diabetes do tipo 1 do que da do tipo 2.
vou deixar claro para vocês que eu não estou dizendo que a pessoa com diabetes do tipo 2 não tem essas feridas. O que eu estou querendo dizer é que do tipo 1 é mais comum da gente ver esses casos, tá legal? E aí, eu jogo já a situação aí para Laís. Laís, nessa questão das feridas, que o pessoal até fala, né, de pé diabético, esse tipo de coisa. A pessoa com diabetes, por que às vezes é tão difícil dela perceber que ela está machucada, ou até mesmo de se curar desse machucado? A glicose vai atrapalhar em alguma coisa aí nesse processo de cicatrização? Conta aí pra gente. Vai sim, é justamente isso, né? As pessoas que têm diabetes, né, o quadro, né, de um excesso de glicose na corrente sanguínea. E esse excesso de glicose vai prejudicar a cicatrização. Então, qualquer cicatrização vai ser muito mais complicada em pessoas diabéticas. Até coisas simples, como, por exemplo, fazer as unhas. Então, às vezes, um bife pode ser muito mais complicado de resolver numa pessoa diabética do que numa cliente comum, né? Então, por conta disso, a circulação sanguínea acaba sendo prejudicada e a cicatrização ela vai ser mais lenta, mais prejudicada nas pessoas que são diabéticas. Por isso que tem que ter um cuidado muito grande em relação a feridas, cuidado com feridas, Cuidado com os pés. evitar ao máximo esse tipo de situação e quando há, tem que ter um cuidado muito grande. E tem alguns casos... Tem a questão da neuropatia também, né? A pessoa não sente dor naquela região. Eu já vi casos de pessoas, e eu sempre comento isso nas turmas, de pessoas que só sentiram que estava com o machucado, com a ferida, quando sentiram mau cheiro. Sim. Porque deixaram evoluir. Sim. Porque não sentiram dor. Da ferida... eu vi na verdade eu vi um vídeo, né, de um médico, ele falando que quando ele trata, ele é um endocrinologista, né, que é o médico que vai ajudar vocês na questão de diagnóstico, de tudo relacionado a diabetes, tá, pessoal? Ele falando sobre como ele ajudava os pacientes dele diabéticos com a questão do cuidado com as feridas. Porque ele falou assim, não que a questão do cuidado da ferida seja a especialidade dele, porque ele é um endocrinologista, então o cuidado com a ferida não é a especialidade dele, né? Mas como ele lida muito com paciente diabético e tudo mais, ele fez cursos, ele fez um monte de coisa por fora para adquirir esse conhecimento sobre como cuidar, né? Que ele vai ter noção por ser médico da questão do cuidado, mas não é um conhecimento profundo sobre isso. E aí ele fala das vezes da dificuldade com um ferimento bobo, um ferimento simples, que às vezes em pessoas que não são diabéticas, a pessoa, o machucado ia aparecer, ia cicatrizar, e a pessoa nem ia saber que tinha se machucado, porque da mesma forma que machucou, cicatrizou e foi embora, no diabético às vezes vira um problema gigantesco se você não tiver toda uma atenção. E ele é um defensor, eu lendo isso, eu sei que vai estar nervoso aí no monte de gente que está assistindo a gente, mas ele é defensor do tratamento dessas feridas crônicas com larva de mosca. Porque tem um tratamento utilizando larva de mosca. Gente, já vou deixar claro para vocês que ele não vai ir lá no lixão, pegar uma mosca qualquer doida, tá, para colocar na ferida. Tá? É uma espécie específica criada em laboratório, então ela não é contaminada, ela é toda direitinha. Que aí ele pega essas larvas, as larvas elas não furam a carne, elas ficam só na parte superior e elas se alimentam somente da carne morta, do tecido morto. E por quê? Se você se livra do tecido morto, é mais fácil de cicatrizar. E ainda tem uma vantagem porque essas larvas produzem no corpo delas uma quantidade enorme de antibióticos e ainda ajuda a evitar que a ferida infeccione, leve a um caso de uma necrose. E aí ele não é um caso que o cara vai botar a larva ali e vai mandar você ir para casa. Você vai lá pro consultório, ele bota as larvas ali, faz um curativo em cima, você fica entre 40 minutos a 1 hora com as larvas ali, depois você limpa e vai embora. E aí ele comentando de um caso de uma paciente que tinha uma ferida crônica e que a ferida não fechava, tinha 2 anos a ferida não fechava, e que decidiu arriscar com o tratamento com a larva e fazendo o tratamento em 4 meses, tá? A ferida fechou por causa disso, para vocês terem uma noção. Porque elas só se alimentam desse tecido morto. É bem legal.
é muito legal, é muito maneiro esse tipo de tratamento, porque se a gente tem logo nojo, tem logo receio, mas é algo que é uma descoberta maneira e é uma coisa simples e resolve esse problema todo. Imagina só, né, a situação dessa mulher com 2 anos fazendo tratamento, a ferida não fecha, e aí decide arriscar, vamos lá, larva de mosca. E aí, pum, 4 meses a ferida some. Eu achei muito, muito bacana. O pessoal até perguntando aí da questão, sim, gente, realmente é um tipo de mosca que a gente fala que é um tipo de mosca, né, necrófaga, ela vai se alimentar, na verdade, saprófaga, ela vai se alimentar de material em decomposição. É, sim, um pouquinho difícil de se encontrar aqui no Rio de Janeiro, porque é um pouquinho caro por causa da criação das moscas, tá? Porque como não é um caso que é muito usado, então ele acaba se tornando caro, porque não tem muito uso, né? Então não rola tanto investimento assim. Mas essa questão desse tratamento faz com que muitas pessoas não precisem amputar os membros, né? É algo bem legal da gente levantar essa situação, né? E vocês terem uma ideia de que é uma coisa que a Catherine falou, que tratamento não é só remédio. A gente pode ter outras coisas que funcionam assim maravilhosamente bem. Uma coisa que levantaram, e eu vou jogar a pergunta aí para Catherine. Catherine, chá, de maneira geral, chá. Existe chá para tratar diabetes? Existe isso? Existe essa história de chá para tratar diabetes? Então, ai, pegaram o meu ponto fraco. Eu gosto de chá, gente. Eu gosto. Mas, na verdade, você não vai ser curado da diabetes com chá. Porque diabetes, ela não é uma doença crônica, né? Então, não existe, vamos dizer assim, um chá que vai te deixar curado para diabetes. O que vai acontecer então é que você pode até ter um chá que vai ajudar no controle, mas Sim, não vai ser uma mas coisa que curado ele não. vai te curar. Mas também não exime a pessoa de ter que tomar a medicação dela, não é isso? Claro que não. Sabe o que Ah, acontece? O pessoal, eu gosto de. As pessoas, elas. Eu falo isso por mim também. uhum. A gente tem aquela mania de achar que não preciso fazer aquela dieta porque eu vou tomar aquele chá. E aquele chá vai ser milagroso. E Não, aquele chá não é olha, milagroso, gente. olha, eu Isso conheço não pessoal. existe. Esquece esse negócio de seca a barriga, de secar isso, de secar aquilo. Não existe. Ó, eu conheço Não. pessoal que faz isso com Coca-Cola. A pessoa tá falando assim, não, tô tomando Coca-Cola Diet, Light, sei lá, e agora eu posso comer ali uma besteirinha ali porque eu tô tomando um negócio light. Vocês terem uma ideia do arranjo de figura. Eugenice, uma pergunta. Responde essa pergunta. Esse médico não é entomologista, mas ele vai trabalhar em conjunto com o entomologista. E para explicar para o pessoal, Isso aí. entomologista é um biólogo ou um veterinário, tá? Especialista em insetos. Bem, ele vai trabalhar em conjunto, mas normalmente não. Tudo bem? Não é ele que vai ser o entomologista. Mas aí, pessoal, então a gente avançando, além da diabetes do tipo 1, a gente tem diabetes do tipo 2, né? E aí a diabetes do tipo 2, fala aí pra gente, Laís. A Ela, diabetes do ela é comum? Ela não é comum? Como que Ela é funciona? comum, gente. Ah! Como ela é comum? Porque ela acontece por conta dos maus hábitos. Maus hábitos alimentares, Vou me esconder aqui. sedentarismo, bebida alcoólica, fumo, tudo aquilo que as pessoas gostam de fazer descontroladamente, né? E aí tudo isso vai gerando fatores de risco para o desenvolvimento da diabetes. Então, até mesmo a alimentação de açúcar descontrolado, né, em excesso, vai O ser pessoal um da fator de Coca-Cola. risco para o desenvolvimento da diabetes do tipo 2. É essa, sim, que a gente pode evitar. Então, é para isso que a gente se cuida. A gente se cuida para evitar o desenvolvimento dessas doenças. Então, a diabetes do tipo 2, ela é um pouco ela tem o mesmo princípio da diabetes do tipo 1, só que na diabetes do tipo 2, há até a produção de insulina, só que é como se ela não funcionasse, né? Isso aí. É como se ela tivesse se tornado inútil para o organismo. Meio com defeito? E aí, por conta disso, a pessoa acaba precisando fazer a ingestão de medicamentos
que vão interferir nessa situação. Os sintomas são um pouco parecidos, mas a gente pode acrescentar também sintomas relacionados à visão, o próprio formigamento, né? Algumas infecções também podem acontecer. Então, e é uma diabetes que ela vai acontecendo de forma mais devagar. Então, quando a pessoa faz o acompanhamento constante, né? Todo ano está lá fazendo um exame de sangue, ela vai ser descoberta muito cedo. Então, qualquer alteração no exame de sangue já vai ser descoberta, e é o que o Juan até comentou, uma pré-diabetes, né? É uma situação que o médico, olha, tá meio estranho aqui, vamos dar uma segurada, vamos fazer um acompanhamento com o nutricionista, chama o endócrino, olha só, agora você vai precisar entrar nesse ritmo aqui. Então, ela é ela que a gente pode evitar. Então, ela, no caso, ela tá mais relacionada a mau hábito do que questão genética. Né? O pessoal Exatamente. Que vai lá, assalta a geladeira de madrugada, vai lá igual um Godzilla na geladeira de madrugada, né? Tá pedindo para uma situação dessa. Mas, então, na verdade, como ela é um tipo de diabetes que a gente consegue, vamos botar, prevenir, ela acaba sendo também um pouquinho mais fácil da gente também tratar. Eu vou precisar, uma pessoa que ela é diabética do tipo 2, eu vou continuar mandando essa pergunta para você, Laís. Ela vai precisar tomar insulina igual o pessoal do tipo 1, ou ela pode fazer o acompanhamento, o tratamento sem precisar tomar essa insulina assim? Olha, ela vai fazer o acompanhamento com outros medicamentos. É óbvio que eu não vou afirmar, porque há casos extremos mesmo. Sim. Então, há casos em que há associação de um fator genético envolvido junto com os maus hábitos. Então, você, espertamente, que tem casos de diabetes e hipertensão na família, você já vai ali entrar numa linha que você não vai sair nunca. Gente, seja esperto, precisamos ser espertos. Porque porque já tem um fator genético envolvido. Não é que você obrigatoriamente vai ter a doença, mas já tem ali, ó. Já tem aquele pezinho ali dentro do potinho de açúcar. Já tá lá. Né? Se você fraquejar, o outro pezinho também vai. Então, mas a priori o tratamento é feito com medicamentos, é bem mais a dieta também está envolvida, atividades físicas, então é um tratamento um pouco menos agressivo, né? Porque as injeções de insulina acaba tornando o ritmo de vida da pessoa bem mais complexo. Então, o medicamento, né, o oral, ele é muito mais prático, né, gente? Acho que a gente não pode então, para a gente, até para poder resolver também a dúvida do pessoal. Então, vocês viram, pessoal, a questão para a genética, para a parte de diabetes relacionada à genética, porque muitos de vocês perguntaram, meu pai tem, minha mãe tem, eu tenho casos na família, pessoas da minha família têm problema com glicose, eu posso ter também? Já viu que tem um fundinho genético aí, então o que a gente não pode fazer é facilitar para a doença aparecer. A gente tem que manter o controle da coisa para não dar corda para a gente acabar se enforcando aí na situação. E aí vem uma coisa legal, porque você comentou, Laís, sobre a questão, né, do controle dessa diabetes do tipo 2 com o exercício físico. Eu vi um médico falando, né, que boa parte desse controle do tipo 2 com exercício físico é porque você praticando exercício físico, você vai fazer um consumo, né, você vai queimar essa glicose, vamos colocar assim, vai ajudar a manter ela em níveis controlados. Mas eu também vejo muita gente reclamando, pessoas que são diabéticas, né, que fazem tratamento, tomam remédio, que às vezes rola o contrário, rola uma queda da glicose. A pessoa tem uma crise de hipoglicemia, tem uma queda da glicose dela. E aí está relacionado também ao controle da alimentação, porque não é simplesmente eu vou cortar o açúcar o carboidrato da minha vida, vou virar fitness, estou querendo ficar lá igual a Graciane Barbosa, não é assim do nada, né? Então, não é parar, eu tenho que controlar, não é isso? É isso, você tem que ter um equilíbrio. Então, não é, por exemplo, tem pessoas que têm Olha, tentar pegar o caminho mais fácil sempre vai causar ainda mais complicações. E aí, quando você tenta pegar o caminho mais fácil, o tempo que você vai levar para corrigir a besteira que aconteceu e entrar de novo no caminho certo, vai gerar ainda mais complicações e vai deixar mais lento do que fazer as coisas do jeito certo.
Então, essas loucuras de emagrecer, parando de comer ou cortando todos os alimentos, isso não é certo. O nosso organismo ele precisa de todos os nutrientes, de todos os compostos orgânicos. Você precisa de gordura, você precisa do azeite de uma forma equilibrada. Faz bem, gente, faz bem. O ovo é gordura, carne, tudo isso faz bem. Então, quando você corta alguma coisa de uma forma muito abrupta, você acaba gerando complicações. Então, é importante o exercício físico estar associado a uma alimentação que sustente esse exercício físico. Então, você vai fazer o exercício físico, come antes. Você vai tomar o café da manhã. Agora, você não vai comer 3 pães, queijo, presunto, não sei o que. Não, você pode comer um pãozinho e aí você vai ingerir uma fruta. Teve alguém aqui do chat, desculpa porque eu não vou lembrar o nome, tá, gente? Mas falou que a mãe era diabética e comia 6 pães de manhã. Olha só, gente. Olha só. Olha só a situação. A única pessoa que saia feliz aí era o padeiro, só. É só o padeiro que saia feliz aí. O equilíbrio é importante, porque a alimentação ela está associada com prazer. Então, para que o processo nutritivo aconteça, você tem que ter prazer no que você está comendo e você tem que estar feliz. Então, você coloca pequenas porções do alimento. Então, você não vai comer um meio prato de batata frita, mas você coloca ali um pouco, claro, né? A não ser que você tenha alguma restrição que eu não sei. Mas no caso de um quadro normal, você pode comer pequenas porções de tudo. Aí você mastiga bem, por favor. Isso também é uma coisa importante. E você vai comer, você vai se sentir feliz e você vai ser nutrido. Então, é importante que você tenha esse equilíbrio e seja feliz. Porque até mesmo quando a gente passa por um tratamento de alguma doença, o processo ele precisa ser leve. É óbvio que ninguém gosta de ficar doente, mas o processo precisa ser leve e você precisa estar feliz e você precisa estar disposto a fazer as coisas do jeito certo, segundo a recomendação médica. E tudo vai ficar mais fácil. É aquela situação, né, do coma para viver, não viva para comer, né? Isso aí. Você tem que manter aquele equilíbrio. Você tem que comer para se manter vivo, não viver comendo. Aquilo que é importante, né? Para você. Rola justamente essa situação aí. E aí vem um ponto que eu acho legal da gente comentar, porque o pessoal perguntou também bastante assim, como é que eu posso saber num exame, num teste, que eu vou estar diabético ou estou correndo risco de ficar diabético? Né? Porque, assim, primeiro a gente tem esses valores de referência de glicemia, né? Deixar claro para vocês, pessoal, que glicemia nada mais é do que a medição da quantidade de açúcar no sangue da gente. E aí a gente tem essa questão, né, da questão, né, do controle dessa glicemia para a gente poder saber o estado. Só que tem 2 jeitos da gente medir. Uma medição que a gente chama de instantânea, que é quando você não está de jejum, e uma medição quando você está em jejum. Bem, geralmente aquela instantânea é quando você já está fazendo o controle daquele caso da diabetes e tudo mais, né? Mas a gente tem aquela situação voltada para a questão do descobrimento da doença, que normalmente está relacionada à questão do jejum. E aí, jogo a bola aí para Kathleen. Kathleen, volta aí com a gente. Kathleen, valor de referência... Desculpa, minha internet ela tá meio enjoada. Ah, tá. Mas eu tô aqui. Mas vamos lá. Mas deixa eu te perguntar, um valor de referência de jejum, a pessoa estando de jejum, para a glicose dela, para a gente considerar que a glicose dela esteja normal, o valor teria que ficar entre quanto? Ela foi lá, fez o testezinho de sangue dela, quanto que ficaria? Então, entre 70, acima de 70, 100, a gente diz que ela tá normal. Aí, entre 100 e 126, a gente já dá ela em jejum, a gente já dá aquele, calma lá, até 126. Depois de 126, se ela estiver em jejum, a gente já pode considerar uma pessoa diabética. É porque, assim, é complicado da gente falar. Isso daí com exames de sangue, né, galera? Porque eu costumo sempre falar nas minhas turmas, o Juan tem uma história muito legal que pode contar depois, que o teste de glicemia, aquele do dedinho, ele é importante para você
fazer o controle, saber se a dieta está dando certo, se a medicação está dando certo, mas ele não vai funcionar como um diagnóstico, como um diagnóstico concreto. O diagnóstico concreto vai ser o exame bioquímico que você vai fazer em jejum lá no laboratório. É porque assim, a ideia é até mesmo só a glicose no jejum, né? Você fazer o exame de sangue só na glicose de jejum não vai ser indicativo de que você vai estar com diabetes. Você vai ter que fazer todos aqueles outros exames, né? Bioenzimáticos e tudo mais, para poder ter aquela certeza do teu quadro. Porque de repente você pode estar com alguma outra coisa que está afetando o seu quadro de glicose, e aí, de repente você já bota na cabeça, caramba, eu tô diabético, e não ser. Tem casos que a gente mesmo no teste instantâneo, a gente já tem uma noção que a pessoa possa ser diabética. Eu vou contar essa história que a Catherine falou aí, que foi o seguinte: eu lá no Sebrae, eu faço primeiros socorros, eu chamo vocês para vocês espetarem o dedinho um do outro. Eu pego vocês e falo assim, não é eu que vou espetar vocês que se espetem para poder fazer o teste de glicose. E eu ensino vocês a fazerem lá o teste, aquela coisa toda. E aí uma aluna minha de uma turma de sábado, de 1h da tarde, ela novinha, tá? Se não me engano, 22 anos que ela estava na época, foi fazer o teste. Ela tinha se alimentado e tal, mas eu falei para eles, olha, gente, é um teste instantâneo. O valor de referência é mais alto do que o valor de jejum. Mas a gente ainda tem um limite. O ideal, por exemplo, é que a gente fique abaixo de 140, né? Mas se passar de 200, já é uma situação muito perigosa. E aí a gente foi fazer o teste lá e o teste dela deu 385. Né? Não foi igual a questão aí da Vitória aí, que a Vitória falou que ela descobriu com 16 anos, o teste dela deu 514, se eu não me engano, né? Por uma questão da cirurgia. Mas eu virei pra ela e falei, olha, 385, eu não vou te dizer que você... Eu cheguei pra ela e falei assim, do jeito que eu tô comentando com vocês, pessoal. Eu falei, eu não vou te dizer que você é diabética, mas você precisa procurar o endócrino, porque 385 é muito alto, então existe uma chance. E ela falou assim, não, eu vou procurar. Foi um susto, ela levou um susto, e aí na semana, ela marcou endócrino assim, no desespero, fez os exames, os exames foram todos pedidos com urgência, porque como a glicose dela estava muito alta, foi tudo pedido com urgência, né? Que o lugar onde ela fez a consulta também fazia os exames, fazia tudo, a clínica também tinha laboratório, pelo que ela me contou. E aí, quando ela já chegou na outra semana para aula, ela falou assim, o médico falou que eu sou diabética, sim. E começou a fazer o tratamento já, e ela ia precisar tomar a insulina. Foi uma coisa assim, foi um quadro de surpresa, que precisou fazer os exames tudo com urgência, os exames saíram mais rápido do que às vezes em média eles saem, né, por causa disso, mas deu para poder fechar a situação. Eu também já tive um caso de uma aluna também que foi fazer lá, e o exame de glicose dela na hora da gente fazer deu 400 e pancada, e também foi outro caso que descobriu que estava diabética, assim, fazendo um teste. Vai deixar todo mundo com medo da aula de primeiro socorro. Não vou ficar com medo da aula de primeiro socorro, não. Porque aí vocês têm que fazer, porque se tiver com alguma coisa, vocês já começam a tratar e cuidar da saúde. Vamos fazer uma ideia, não. Tá? Mas, já que a gente falou desses valores aí de referência para a questão de quem não está de jejum, passo a bola aí para a Laís. Laís, esses valores de referência para quem não está de jejum, você pode comentar pra gente quais que são? Qual que é o valor pra gente considerar como normal, que tá alterado, que tá muito alto? Você pode dar uma ideia pra gente? Então, assim, próximo à alimentação, né, umas 2 horas depois da alimentação, você pode considerar normal 170, 170 alguma coisa, né? E aí você já fica assim, ok, tá tudo certo. Alguma coisa além disso já é mais perigosa. Já é mais perigosa. Entendi.
Então, se para vocês verem, pessoal, o valor de referência ele muda da situação do jejum para não jejum, porque afinal de contas, em jejum, teu nível glicêmico cai justamente porque você não está se alimentando. E você fora de jejum, você colocou, imagina só, você foi lá, Alcântara, pegou aquele podrão lá do Alcântara, né, fez aquela visita lá no Burger King, naquele negócio lá. Claro que a tua glicose, ou aquele pastel do China, porque, gente, o que eu tenho de aluno que quando tinha aula presencial, chegava para assistir a aula, passava ali na pastelaria do China, chegava na sala de aula com um copo de Guaravita e italiano, era o que mais acontecia. Pô, ó, tem massa aí, né? Guaravita é açúcar puro, né? Então tem um monte de coisa aí que vai dar esse acréscimo. Então é normal a gente ter essa diferençazinha aí nos valores de referência. Mas é algo para a gente tomar cuidado, é algo para a gente prestar atenção. Mas vamos lembrar, gente, valor alto de glicose sozinho não comprova diabetes. Você tem outros exames complementares para isso, né? E aí vem aquela questão. A gente falou sobre a maneira, né, de como a gente faz esses cuidados. A gente falou sobre a maneira relacionada aos valores de referência, mas aí, de maneira geral, tratamento. Se a gente fosse levantar essa bandeira assim, de maneira geral, independente de tipo 1, tipo 2, se a gente fosse falar de tratamento, tá? Se você for fazer um tratamento para questão de diabetes, e aí eu jogo a pergunta para Kathleen, independente de ser insulino dependente, ou seja, a pessoa tem que tomar insulina ou não, e não ser insulino dependente, independente dos dois casos, é necessário um controle dietético? É necessário fazer um controle da dieta? É aquele caso da pessoa fala assim, olha, agora eu não vou poder comer nada, ou então ela até pode comer, mas assim, regulando, como é que funciona? É até muito difícil essa questão de falar assim, a partir de hoje eu não vou comer nada disso, para uma pessoa que descobriu que tem diabetes. Não existe isso, gente. O que a gente vai poder fazer, a gente não, o nutricionista vai fazer é regular a gente, olha, regular, fazer uma dieta para aquela pessoa e tornar, como a Laís já falou anteriormente, tornar mais agradável, menos suicida, vamos dizer assim, porque parece que a pessoa descobriu a diabetes, já é uma doença que não é muito legal. Além de ter diabetes, ainda vai ter que fazer uma dieta que vai restringir ela de tudo, também não é legal. Então, ser moderado, doses suficientes de cada tipo de alimento, se alimentar adequadamente, né? Isso daí E para você fazer isso, você precisa ir ao nutricionista, ao endocrinologista, ao nutricionista. Não adianta você pegar a dieta. Eu tô lá no Sebrae, peguei a dieta do Juan, peguei a dieta da Laís. Não vai funcionar em mim. Tem que ir ao nutricionista e pegar uma dieta com um nutricionista para ele fazer uma dieta top para você. Eu vi um negócio muito legal, que foi uma nutricionista falando sobre cuidados com diabéticos, que ela ensina a fazer um monte de receita de doces, só que só usando fruta. Então, assim, não tinha açúcar refinado ali. Todo o açúcar era proveniente de frutas. Então, assim, não vou dizer pra vocês, gente, que o diabético podia meter a cara no pote e fazer a festa. Não é isso. Mas ele tinha mais liberdade para comer esses doces do que esses doces ricos em açúcar refinado. Então ele podia até comer mais, com mais frequência. Só que, claro, parcimônia e equilíbrio para tudo, né? Vem uma questão também legal que levantaram aqui, que é relacionada, e a gente fala relacionada à verdade da prevenção. A gente já comentou que tipo 1 é genético, né? Ela pega em pouca parcela da população, de 5 a 10% da população que desenvolve, né, tipo 1, mas que é tipo 2, a maior parte da população, pelo menos 90% dos casos, é relacionado à do tipo 2.
né? Que é essa dos maus hábitos. Vem aquela pergunta que fizeram aqui, e aí eu passo para a Laís. Laís, porque perguntaram o seguinte aqui no chat. A pessoa que quiser evitar do tipo 2, ela tem que fazer uma dieta muito restrita? É aquela coisa que ela tem que fazer uma dieta igual como se fosse, pelo menos a intenção que me pareceu aí da pergunta, foi esse conceito de restringir bastante, quase igual ao diabético, no intuito de evitar, porque ela tem caso na família? Precisa chegar a esse extremo assim? Não, gente, não é assim. O que acontece é que hoje, uma dica assim, essencial para você ter uma alimentação bem legal é você optar sempre pelos alimentos in natura. Então, se o alimento você não precisa desembalá-lo, então se você vai ter, olha só, então se você não precisa desembalar, que é um alimento mais natural, que é um alimento mais saudável. Então, quanto menos industrializados você se alimentar, quanto menor a quantidade de alimentos muito com conservantes, isso já facilita. Então, o ideal mesmo é procurar um nutricionista, porque aí ele vai não é o nutricionista, ele não tem uma dieta padrão que ele vai dar para qualquer pessoa. Então, você vai chegar lá. Então, por exemplo, se o Juan e a Kathleen formos ao mesmo nutricionista, vai ser uma dieta diferente para cada um. Nós temos 2 tipos diferentes. Já começa pelo fato que o Juan é homem. Então, ele já tem uma necessidade nutricional totalmente diferente da minha e da Kathleen. A gente já começa por aí. Então, o homem ele tem uma necessidade nutricional diferente. E aí, eu e a Kathleen temos hábitos diferentes. Então, aqui na minha casa, a gente compra certos temperos. Na casa da Kathleen são outros. Então, essa dieta ela vai ser específica para cada um. Não é porque todo mundo vai ter que comer um tiquinho. Não é assim. Esse não é o objetivo da dieta. Mas o quanto menor você puder ingerir de industrializados, açúcar, conservante, temperos prontos. E aí, desculpa, gente, vamos falar quinó, sazon, esses temperos aí, né? Claro. Gente, vamos preferir os temperos naturais, né? E aí você vai percebendo, você vai tornando a sua cozinha o mais natural possível e você vai perceber uma melhora no seu condicionamento físico e na sua saúde e, consequentemente, perda de peso. Beleza. Então, só para a gente poder fechar, vou só responder aqui a Tamara. Tamara, na questão da hereditariedade, a gente chegou a comentar já um pouquinho antes. A tipo 1 tem um fundo genético muito forte, hereditário muito forte. A do tipo 2 também tem essa questão da hereditariedade, mas está muito mais ligada à questão do mau hábito. Tá? Então, entenda que tipo 1 e tipo 2 vai ter fundo genético, vai ter fundo hereditário, mas a tipo 1 tem um impacto muito maior do que a do tipo 2. Tipo 2 está muito mais relacionada a maus hábitos. Bom, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Tá? Espero que vocês tenham gostado bastante, que tenha dado para tirar bastante dúvida aí de vocês. A gente já anotou aí essas ideias aí de vocês de lives e realmente eu anotei mesmo, tá? De verdade, de coração. Juro aqui para vocês que eu anotei. Top. Essas ideias aí de lives sobre órgãos do corpo humano, sobre questões relacionadas a fígado. Eu anotei aqui, a gente vai preparar algo maneiro aí para vocês aí pro futuro. Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Uma boa noite para vocês. Foi muito bom estar aqui com vocês. Vou deixar as meninas se despedirem agora. Chega aí, Karen, se despede aí, pessoal. Então, pessoal, foi um prazer, como o Juan falou, é sempre um prazer estar aqui com vocês, conversar com vocês, trocar essa ideia com vocês, né, em relação a assuntos tão importantes. E eu sempre falo que diabetes, apesar de... É corriqueiro, todo mundo fala, mas as pessoas elas não têm noção do quão perigoso é essa doença. Então, a gente tentou trazer aqui, e vocês, agora com esse conhecimento, vocês vão buscar mais, entender um pouquinho mais sobre essa doença, porque é uma doença perigosa de verdade. Para adulto, para criança, para idoso, enfim. Vou parar de falar. Tchau, tchau, galera. Até a próxima live. Deixa a Laís falar. Gente, bom final de semana, descansem. Quando você for comer aquele almoço de domingo, lembra do equilíbrio no seu prato, na sua alimentação. Seja feliz,
Coma com saúde, com gosto, com satisfação. E é isso, gente. Eu acho que esse é o melhor tempero para a vida. Com Tchau, certeza. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até a Tchau, próxima. galerinha. Beijos.